Capítulo 4. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 89. Vimos que os elementos integrantes de toda ação magnética são o espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico. Segundo a lição de Kardec, há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A alma, pois, vem a ser o espírito encarnado no corpo. A origem, a natureza e a formação do espírito são fenômenos que escapam à nossa compreensão. Nós outros, comenta Kardec, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. Contentemo-nos, portanto, em repetir os princípios gerais. Os espíritos são a individuação do princípio inteligente, como os corpos são a individuação do princípio material. No que tange ao objetivo do nosso trabalho, o espírito, que é, como já se disse, a alma encarnada no corpo, é encarado como agente principal da ação magnética. Quando dizemos que o espírito quer, afirmamos simultaneamente que ele pensa e delibera. Pensamento e vontade são, pois, os 2 elementos de ordem espiritual, que dão início à ação. O processo pelo qual se opera o fenômeno pensamento, é problema que a ciência oficial não pôde até hoje desvendar, tendo-se limitado a sustentar arbitrariamente, que ele mais não é senão secreção do cérebro. H.G. Wells, Julian Huxley e J.P. Wells, sábios que não se comprazem com a tese espírita, e, por isso mesmo, insuspeitos, confessam que, em termos gerais, a ciência pode explicar o mecanismo físico do cérebro, mas não como seu funcionamento nos faz sentir e perceber, nem tampouco porque sentimos e percebemos, vemo-nos, assim, em face de um enigma, que zomba de toda e qualquer explicação puramente fisiológica e mecânica da vida. Nem a filosofia, nem a teologia conseguem solucioná-lo. Mas e a filosofia e a teologia podem explicar o maquinismo sobre o qual se apoia a sensação, mas não a sensação em si mesma. O espiritismo, entretanto, dentro da lógica do seu sistema, nos apresenta notável preleção através da seguinte página. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adheso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. Em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza, em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se, no plano da crosta, às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos, e com a missão, ou os aprendizados necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência, por isto varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas, que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. A escola acadêmica, na crosta planetária, prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte.
Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico, e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores, e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis, ou das invisíveis. Se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins, e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem, aos milhares, em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique, em que o mundo infinitésimo se revele, em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar, compulsoriamente, que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno, ou necessário. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. E na impossibilidade de transcrevermos todo o admirável capítulo estudando o cérebro, para o qual, entretanto, remetemos o leitor, assinalemos esta definição. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. A citação, embora longa, foi feita propositadamente para pôr em relevo que a alma, sempre suscetível de progresso, na escala evolutiva, até galgar os últimos degraus da perfeição, é quem pensa e delibera. E essa é a razão pela qual a ciência materialista se sente em face de um enigma, que zomba de toda e qualquer explicação puramente fisiológica e mecânica da vida, para explicar os problemas de ordem espiritual. Essa, igualmente, é a lição de Adolfo Bezerra de Menezes, quando afirma que a alma é que sente, que recebe, que quer, segundo as impressões do mundo exterior ou interior, e tanto assim, que, separada do corpo, pela morte ou simples desprendimento, ela exercita todas as funções psíquicas, que exercia quando ligada ao corpo, possui e exercita a inteligência, e a razão, a vontade, a memória e a consciência,
Logo, os fenômenos intelectuais e morais, que se manifestam no correr da vida corpórea, são devidos às faculdades anímicas, e não às propriedades do corpo. Mas se transcende dos nossos conhecimentos, e da nossa própria compreensão a subjetividade do fenômeno, assim não acontece com a sua objetividade. Com efeito, pela observação e pela experimentação, a ciência não pode desconhecer a força e o poder do pensamento. E é isso precisamente o que importa para a magnetização. Pensar e manter a vontade firme para a ação. E irradiando pensamentos de amor e de bondade, já beneficiamos largamente os nossos semelhantes. E, com a vontade de fazer o bem, completamos o ato inicial da nossa deliberação. Por isso, ensinam os espíritos que o nosso principal cuidado deve ser a educação do pensamento por uma mente sã e boa, a fim de só pensarmos em assuntos belos, puros e elevados, pois as forças que dele emanarão serão, igualmente, belas e benéficas. Pensar é uma ação divina, disse Aristóteles. Pensar é criar condições atrativas de pensamentos idênticos. O que se faz mistério é saber pensar, dominar o pensamento, amoldá-lo à vontade, sujeitando todos os elementos somáticos do organismo ao domínio superior do eu. Todos os escritores que versaram o assunto afirmam que os melhores magnetizadores têm sido aqueles dotados de grande força de vontade e atenção. A nossa vontade atua mais sobre nós mesmos do que fora de nós. Produz uma atividade maior no cérebro, e em todos os plexos, e daí resulta uma emissão maior e mais intensa na ação. Quanto mais a vontade se exprime com firmeza e continuidade, tanto mais a emissão se faz abundante e intensa. Todavia, a vontade só por si não terá a virtude de tornar eficiente a ação magnética, se não for acompanhada de um outro elemento, a confiança. Ora, se sustentamos a tese que o magnetismo é fenômeno de ordem espiritual, o elemento confiança há de surgir necessária, e logicamente da nossa fé, e do auxílio que sempre recebemos do alto. É, pois, a prece sentida, fervorosa, dita pelo coração, e não somente por palavras, que nos aproxima de Deus, e que nos transmite a confiança na sua infinita misericórdia. Os espíritos hão dito sempre, observa Kardec, que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um, segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Todas as vezes que empregais com fé o magnetismo, e visando exclusivamente a obter alívio para a humanidade, vossos guias vos auxiliam, pela ação do magnetismo espiritual, imperceptível para vós. E esta ação mais se desenvolve, se lhes pedis com fervor assistência. Praticai com ardor, com perseverança e desinteresse esta ciência celeste, que o Senhor vos confiou, e também vós fareis, se vos dominarem a fraternidade, e a abnegação, que se impertiguem os que se acham curvados, que os surdos ouçam, e que os cegos vejam. Também vós podereis cauterizar as chagas, sustar as perdas de sangue, fortalecer os fracos, e endireitar os coxos. Não dizemos que a vossa vontade baste. Ainda não vos desprendeste suficientemente da matéria para que seja assim, mas a vossa perseverança, auxiliada pela assistência e pela intervenção oculta de vossos guias, obterá com o tempo o que unicamente a vontade do Mestre conseguia num instante. Repetimos: não desprezeis o tesouro que o Senhor vos confiou. A prática séria e perseverante desenvolverá os vossos poderes. Praticai, pois, com fé, e o Senhor abençoará os vossos esforços. É certo que a incredulidade não impede a produção dos efeitos magnéticos, assim como não impede a própria manifestação mediúnica. O que se deve assinalar, entretanto, é que os incrédulos deixam muita vez de atingir a meta e de conseguir êxitos, precisamente pela falta de fé. O poder da fé se demonstra, diz Kardec, de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, e lhe dá uma impulsão por assim dizer irresistível.
Daí decorre que aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Se a prece, diz Carlos Embaçaí, não é infalível em todos os atos de nossa vida, visto que não temos a medida no pedir, se não cabe a Deus fazer por nós, o que só a nós compete fazer, nem por isso deixa de haver ocasiões, em que nada realizamos sem o concurso da oração. Ela é então, imprescindível. Com mais de 20 anos de prática diuturna, em estudos psíquicos, sabemos que nos trabalhos espiritualistas a prece é necessária. Há, por último, que acrescentar, ainda de acordo com os princípios gerais da doutrina, que tanto maior será a força do magnetizador quanto mais puro for o seu coração. Quanto mais o homem se elevar espiritualmente, tanto maior será o poder de sua irradiação.